Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo iremos resumir a lição 6, que tem como título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Desde já agradeço a sua presença, deixe sua curtida, compartilhe os nossos vídeos, utilize-os na evangelização. Essa temática é bem propícia para utilizarmos os meios que temos disponíveis e o material para fazermos missões. Utilize os nossos vídeos e que Deus possa o abençoar em nome de Jesus. O textuário diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Está em Isaías capítulo 6, versículo 8. Verdade prática: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos do 18 ao 20, que iremos aqui comentar. A palavra-chave é fazer. Nesta lição nós temos três objetivos específicos, que são expressar a importância da oração pela causa de missões, pontuar a bênção de contribuir para missões e refletir a respeito da vocação missionária. Queridos, nesta lição nós temos esses três objetivos a serem alcançados, cada um dizendo respeito a um ponto específico da lição. Nós sabemos que missões se faz com os joelhos de quem ora, a contribuição de quem financia, ou melhor, de quem contribui, e os pés de quem vão. Aqueles que vão para o campo missionário precisam de nossas orações e nossas contribuições. E nesta lição nós iremos ver que a prioridade na obra do Senhor em fazer missões é ir para que o evangelho seja proclamado. Se não podemos ir fazer a obra, o ide do Senhor presencialmente, nós podemos fazê-lo de forma que as nossas orações cheguem e também as nossas contribuições para que a obra do Senhor não pare. Nós iremos ver que esses três ou essas três ações distintas, orar, contribuir e ir, faz parte da missão do Senhor para a sua igreja aqui na terra. Nós iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no final do nosso vídeo. O primeiro ponto, orando pela causa de missões. O número 1, a importância da oração na obra missionária. Nós encontramos na Bíblia, em especial no Novo Testamento, incentivo à oração pela obra do Senhor. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um gigante na fé, não dispensava as orações da igreja. Ele considerava a disciplina de oração integrada à obra missionária. Em Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 20, nós lemos no texto dessa carta do apóstolo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ele acrescenta, verso 19, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Até aqui, note que o apóstolo não dispensava oração, ou as orações da igreja, e pedia que não só eles intercedessem uns pelos outros, mas também pelo apóstolo. A disciplina da oração sempre está integrada na visão do apóstolo aqui na carta à obra missionária. Veja que ele pede oração por ele para que lhe seja dada no abrir da boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho. Existem duas finalidades específicas da oração pela causa missionária. Uma é a intercessão e outra é o despertar a igreja local para a obra de missões. Primeiro, a intercessão é o número 2. A intercessão pela obra de missões, ou melhor, a oração intercessória pela obra de missões, é importante para que as portas do evangelho sejam abertas e pessoas sejam salvas. Em Colossenses capítulo 4, versículos 2 e 3, nos ensina o apóstolo São Paulo: perseverai em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Note, devemos perseverar em oração.
as portas do evangelho se abrem. Paulo pede oração para que Deus abra a porta da palavra. Outra oração intercessória que podemos fazer é para que Deus abra os corações, ou melhor, para que os corações se abram para a mensagem do evangelho, a fim que Deus possa alcançar vidas e vidas sejam salvas na pessoa do Senhor Jesus. O número 3, despertar a igreja local para a obra missionária. A oração intercessória ou a oração missionária aumenta também o desejo de fazermos algo em prol do reino de Deus na causa missionária, a fim de que o evangelho chegue às pessoas perdidas, aquelas que precisam de salvação. Orar também para que o Senhor envie ceifeiros, mande pessoas para o campo. Quando nós fazemos esta oração, Deus pode despertar em nós mesmos esse desejo também de ir. É um segundo despertar para a igreja, no sentido da oração missionária, da igreja local. O desejo de fazer algo, no sentido de levar a salvação para as pessoas, e nós mesmos podemos ir, sentir esse desejo, essa chamada de Deus. Em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, o Senhor Jesus disse, ou melhor, diz o evangelista São Mateus a respeito do Senhor Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. É dever nosso de orar para que Deus desperte pessoas para a causa missionária, para a obra de missões. A oração, no contexto de missões, tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. O segundo ponto, contribuindo para missões. O número 1, o sustento dos missionários. Nós encontramos na Bíblia princípios que dão base para a contribuição, tanto para os dízimos como para as ofertas. No Antigo Testamento, o Senhor ordenou que os sacerdotes e levitas fossem sustentados pelas ofertas que eram levadas para o templo. No Novo Testamento, encontramos princípios que dão base para a contribuição cristã. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 13 e 14, o apóstolo São Paulo ensina a igreja dizendo, não sabeis vós que os que administram do que é sagrado comem do que é do templo, e os que estão de contínuo junto do altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor, que aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Note a ênfase que ele dá para aqueles que estão trabalhando do que é sagrado, trabalhando do que é do templo, para viver do templo. Da mesma forma, com base nas leis do Antigo Testamento, ou melhor, dos princípios do Antigo Testamento, ele diz, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Em Mateus capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quando os enviou, que digno é o operário do seu alimento. Em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, nós encontramos alguns princípios para a contribuição. Eu gostaria de chamar a vossa atenção. Primeiro, gozo e generosidade. Está no capítulo 8, no versículo 2. E no capítulo 7, ou melhor, no capítulo 9, versículo 7. Segundo, voluntariedade, capítulo 8, versículo 3. Terceiro, sinceridade, capítulo 8, versículo 8. E quarto, prontidão de vontade, capítulo 8, versículo 12 e capítulo 9, versículo 7. São alguns princípios no Novo Testamento para a contribuição cristã, para que haja o sustento na obra do Senhor. Na carta aos Filipenses, nós vemos também que aquela igreja, eles enviaram apoio financeiro ao apóstolo São Paulo. Em Filipenses capítulo 4, versículos do 10 ao 20, nós vemos aqui um apoio que a igreja de Filipos enviou para o apóstolo. O número 2, contribuir para missões é ajuntar tesouros no céu. Nós encontramos em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 24, o versículo 20 está citado pelo nosso comentarista, onde o evangelista diz, mas ajuntais tesouros no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Note, aqui nós temos uma base para mostrar quem domina o coração do homem, Deus ou as posses, as riquezas, representado aqui no termo mamon, utilizado pelo evangelista São Mateus. No capítulo 6, versículo 19, o Senhor Jesus ele disse aos seus discípulos, ensinando no Sermão do Monte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. Se, porém, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Não podeis servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ou a Mamon. Note, não podemos ter o nosso coração em serviço a Deus e, ao mesmo tempo, as posses, as riquezas. É uma possível versão também da revista e corrigida das versões de nossa Bíblia. Deus ou Mamon está no texto de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Aonde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Ou melhor, onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração, conforme o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos. Desta forma, financiar a obra missionária é também ajuntar tesouros no céu. Nós devemos ter desprendimento, voluntariedade, conforme os princípios que citamos anteriormente, e termos alegria para contribuir com a obra do Senhor. O número 3, contribuir para missões é um privilégio. É um privilégio para nós sabermos que a nossa cooperação financeira, por meio dela, vidas estão sendo alcançadas em outros continentes, em outros países. Outra coisa que nos traz prazer, gozo, alegria, é sabermos que, por meio de nossas contribuições, Bíblias estão sendo distribuídas, muitas vezes em lugares onde a palavra de Deus não tem acesso. Embora não podemos participar presencialmente ou não temos condições de ir presencialmente, as nossas contribuições e as nossas orações estão chegando lá. Eu gostaria de deixar aqui o nosso Instagram para você fazer uma visita e vermos. Estamos cooperando também com a obra do Senhor. Cristão Missionário, nosso Instagram. Lá nós dedicamos também um livro de nossa autoria que publicamos no nosso campo aqui em Parnamirim e dedicamos as missões para cooperar com a construção de 2 igrejas aqui no nosso campo missionário. Visite o nosso Instagram e veja, estamos fazendo alguma coisa para o Senhor. É uma alegria para nós cooperar com as nossas orações e com as nossas contribuições. Queridos, para finalizar este ponto, nos diz o comentarista, quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está ajuntando tesouros no céu. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a chamada para ir. O número 1, Deus quer usar cada crente. Cada crente ou cada cristão deve estar pronto, disponível para pregar as boas novas de salvação aos moradores da terra em todos os lugares. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, é o ide imperativo do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A versão literal desse texto, o verbo ir está no gerúndio, na tradução literal, dando uma ideia de ação contínua, indo para o mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Desta forma, é indispensável para nós obedecermos à chamada missionária. O número 2, a chamada missionária. Deus, ele chama pessoas para fazer a sua obra. No Antigo Testamento, nós temos o exemplo de Isaías, no capítulo 6, versículo 8, que está, inclusive, no textuário da lição, diz o texto, e disso, ou melhor, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós?
Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A disposição do profeta de imediato foi responder ao Senhor: eis-me aqui. Foi a chamada de Isaías. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus disse para o profeta quando o chamou para a sua missão: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22, o Senhor Jesus chamou os seus 12 apóstolos. Em Atos capítulo 9, versículos do 1 ao 9, o Senhor Jesus aparece para Saulo de Tarso no caminho de Damasco e o chama para uma missão específica, para ser apóstolo dos gentios. Note que aqui são exemplos de que não existe um padrão específico para Deus chamar, mas devemos reconhecer que a chamada de Deus existe e ele chama pessoas para a sua obra, para missões específicas. Não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Deus vem do próprio Deus. O número 3, caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença. Isto fala de testemunho na obra do Senhor, testemunho pessoal, caráter. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. No verso 14, da mesma forma, o Senhor Jesus fala para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Metaforicamente, sal da terra e luz do mundo fala de testemunho cristão, testemunho na obra, de caráter cristão. O comentarista ele diz: essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. É necessário termos testemunho, caráter, para pregarmos a palavra de Deus. Todo missionário que faz a obra do Senhor, que é enviado à obra do Senhor, deve fazer a diferença. O número 4, o perfil do vocacionado. Alguns requisitos, ou melhor, alguns critérios são necessários para aquele que é vocacionado para a obra missionária. Primeiro, ser escolhido por Deus, como foi o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 15, quando o Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Um segundo requisito, ou um segundo critério, é ser cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus, quando foi assunto aos céus, disse aos seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Outros requisitos, aqui o comentarista coloca: reconhecido, ou melhor, ser reconhecido pela igreja, ser aprovado nas tarefas locais e estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente, entre outros mais. Portanto, por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente para pregar, testemunhar de sua palavra a todos os povos. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o propósito dessa lição foi mostrar para nós, Igreja do Senhor, que missões se faz com oração, com contribuição e com ação. Se não temos condições de ir ao campo missionário, nós podemos cooperar com a obra do Senhor através de nossas orações e nossas contribuições. Que possamos ter isso em mente. Nós estamos fazendo alguma coisa na obra do Senhor. Mais uma vez, nós vamos deixar aqui o nosso Instagram, Cristão Missionário, para você fazer uma visita e ver alguma coisa que estamos contribuindo com a obra do Senhor no nosso campo, aqui construindo duas igrejas, ou melhor, ajudando a construir duas igrejinhas. Que Deus possa o abençoar nesta obra. E não esqueça de orar, contribuir e de agir, fazer a obra do Senhor. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus.